Em meio ao ruído ensurdecedor de manchetes apressadas e sentenças que parecem já nascer com destino traçado, nós trazemos um relato diferente, um olhar direto, firme e sem concessões sobre o que realmente está em jogo no Brasil. Não apenas o futuro de um ex-presidente, mas o direito de uma nação inteira a ver a lei aplicada com equilíbrio, proporção e coragem. Enquanto parte da opinião publicada se apressa em carimbar rótulos, defendemos a Constituição como escudo do cidadão e a ideia de que divergência política não é crime, que crítica dura não é ruptura e que o devido processo legal não é detalhe. É a coluna vertebral de uma democracia que se respeita. Este conteúdo é exclusivo do canal Direto no Assunto, um espaço que escolheu ficar do lado mais difícil, o da verdade que não cede à pressão. A decisão do Supremo Tribunal Federal que impôs a Jair Bolsonaro uma pena de 27 anos e 3 meses, ao lado de condenações a outros integrantes do chamado Núcleo 1, colocou o Brasil diante de um teste decisivo sobre o alcance das garantias constitucionais e a integridade do devido processo legal. A fase atual, com a apresentação de embargos de declaração para a correção de omissões e contradições, não é um capricho técnico. É o instrumento mínimo que assegura que a pena e os fundamentos permaneçam no terreno da legalidade estrita. A insistência da defesa em discutir a tentativa de unificação dos tipos penais, golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito toca no coração do princípio que veda punições duplicadas pela mesma conduta. Não se trata de escapar do escrutínio judicial, mas de rechaçar o elastecimento conceitual que transforma a divergência política em delito de exceção. A primeira turma, ao julgar virtualmente recursos desse porte, precisa ter consciência de que a legitimidade da decisão depende de fundamentação precisa, proporcionalidade e observância das formas, sem pressa e sem atalho. É por isso que a crítica conservadora a esse processo não é uma cruzada contra o judiciário. É uma defesa do judiciário contra os perigos da politização permanente. Quando as penas se agigantam sob o calor da polarização, erra-se hoje o alvo e acerta-se amanhã a própria democracia. A lei deve ser o limite para todos, e também a proteção de todos, inclusive de quem a maioria do momento prefere derrotar na arena política. A história ensina. Precedentes construídos na exceção viram regra quando a maré muda. Por isso, exigir um julgamento frio, transparente e tecnicamente impecável não é favor a Bolsonaro. É compromisso com o Brasil. Nesse cenário, cabe lembrar que a figura de Jair Bolsonaro simboliza, para milhões, um projeto ancorado em ordem, liberdade econômica, respeito às forças armadas e de segurança, soberania nacional e rejeição à engenharia social de laboratório. Criminalizar esse conjunto de ideias por associação é punir eleitores e as urnas, não um homem. A coerência constitucional também exige separar retórica dura de atos efetivos, crítica institucional de atentado real, mobilização política de conspiração materialmente comprovada. Quando tudo vira golpe, nada é debate legítimo, e sem debate legítimo, a democracia empobrece até minguar. É nesse ponto que entram os embargos. Pedem-se razões claras, enfrentamento dos argumentos defensivos, exame exaustivo de provas e contextos, e rejeição de qualquer bis in idem travestido de técnica. Caso a tese da defesa seja afastada, que o seja por fundamentos que resistam ao crivo do tempo, não por subtilezas retóricas. A desproporção na pena, se existir, corrói a confiança pública, e sem confiança pública não há estabilidade institucional, investimento, nem horizonte de reconciliação nacional. Regras estáveis são a ponte entre adversários que se alternam no poder sem temer revanche judicial. É esse o pacto civilizatório que nos trouxe até aqui, e é esse pacto que precisa ser preservado quando a política ferve. Ao ampliar o quadro, é impossível ignorar o papel atribuído a militares e ex-autoridades do governo, e entre elas, a figura do general Walter Braga Neto. A narrativa acusatória tenta pintar uma arquitetura hierarquizada em que civis e militares teriam conflagrado um único desenho de ruptura. A abordagem garantista, porém, exige separar conversas, opiniões e atos inequívocos. Exige diferenciar o que é diálogo político, até áspero, do que seria um movimento operativo concreto e coordenado para intervir nas instituições. As condenações de militares, quando baseadas em presunções elásticas ou em leituras extensivas de atos preparatórios, abrem a porta para o que a Constituição sempre quis evitar: o julgamento por ambiente e não por provas individualizadas. Em relação a Braga Neto, como a qualquer acusado, vale a mesma régua:
imputações específicas, nexo causal, individualização de condutas, proporcionalidade de pena e respeito a todas as garantias processuais. O caminho do direito não admite atalhos. Se há culpa, que se prove em cada elemento típico, com robustez e sem ambiguidades. Se há dúvida razoável, que ela opere em favor do réu, como manda o Estado de Direito. A tentação de converter a farda em agravante automático é atalho perigoso. Hoje atinge uns, amanhã atinge todos. O país precisa de instituições, civis e militares, integradas e leais à Constituição. E isso começa com julgamentos que não trocam presunção de inocência por presunção de conveniência. A presença do tenente-coronel Mauro Cid no processo, com sua escolha singular quanto a recorrer ou não, é ilustrativa de outro risco: transformar decisões estratégicas de defesa em evidências morais antecipadas. O devido processo legal não se mede por quem apela mais ou menos, mas pela coerência dos fundamentos e pela justeza das penas. A primeira turma, ao avaliar embargos de declaração, tem a oportunidade de reforçar a mensagem de que nenhuma condenação se sustenta em lacunas, contradições ou termos nebulosos. Ao mesmo tempo, é indispensável lembrar que o Brasil é observado de perto. O mundo, e em particular, lideranças conservadoras nos Estados Unidos, acompanha a forma como tratamos oposição e liberdade de expressão. Não causa espanto que nomes como o senador Marco Rubio estejam de olho no que acontece aqui, atentos a sinais de insegurança jurídica e uso expansivo do direito penal em disputas políticas. Quando o país emite a mensagem de que a via judicial substitui a via eleitoral, o capital hesita, a confiança derrete e a diplomacia se torna defensiva. A força de uma democracia se mede também pela fortaleza de suas minorias, e a garantia de alternância sem medo de perseguição é o selo que diferencia nações estáveis de repúblicas inquietas. É nesse espírito que a defesa de Bolsonaro, de Braga Neto e de militares condenados deve ser vista, como um chamado à coragem de aplicar a Constituição em tempos difíceis. Ninguém pede imunidade, pede-se isonomia. Ninguém demanda privilégio, exige-se legalidade estrita. O garantismo não é máscara de impunidade, é armadura contra o arbítrio. Quando se aceita que tipos penais se tornem elásticos para alcançar adversários impopulares, cria-se a fórmula para, no futuro, alcançar qualquer cidadão que ouse pensar diferente. A maturidade institucional requer que Ministério Público, tribunais e imprensa se alinhem à verdade apurada, não a conveniências passadas a limpo por manchetes. Embargos não são desrespeito, são o rito de humildade que o próprio sistema concebeu para corrigir a si mesmo. Se prevalecer a condenação, que prevaleça com contornos de aço, sem rachaduras dogmáticas, sem lacunas analíticas, sem retoques de ocasião. Só assim, a decisão fala alto não apenas ao presente, mas à posteridade. Defender Bolsonaro, neste contexto, é defender a possibilidade de a minoria de hoje voltar a ser maioria amanhã, sem temer ver sua plataforma política reclassificada como crime. É defender que forças armadas e de segurança sejam julgadas com a mesma régua do cidadão comum. Prova robusta, conduta individualizada, pena proporcional. Nada mais, nada menos. É defender que a primeira turma do STF, ao encerrar essa etapa com embargos de declaração, opte por lançar luz, e não sombra, por consolidar confiança, e não suspeita, por reafirmar que o caminho da lei não admite atalhos. O Brasil que queremos é aquele em que divergência não é delito, oposição não é subversão, retórica não é violência, e a Constituição é muralha, não ornamento. A quem nos observa de fora, como Marco Rubio e outros, interessa um Brasil previsível, livre e estável. E isso só existe quando o fio da legalidade não é cortado para ajustar contas políticas. Que a mensagem final seja simples e poderosa. A liberdade não é brinde, é conquista diária. E a justiça, quando bem aplicada, não escolhe lado, escolhe a lei.